Olá, seja bem-vinda a mais uma palestra em casa. Que unamos os nossos corações neste momento de aprendizado em torno dos ensinamentos da doutrina espírita, que, para quem não conhece ou ainda tenha dúvidas, gostaria de esclarecer que a doutrina espírita ou o espiritismo não é uma seita ou mais uma religião, mas sim uma filosofia de vida. Como eu disse no início, vícios e virtudes, do ponto de vista da doutrina espírita, é o que vamos falar aqui hoje. Todos nós somos seres espirituais encarnados, ou seja, vivos na carne, temporariamente na Terra para desenvolvermos a sabedoria e a capacidade de amar. O objetivo da reencarnação é proporcionar-nos experiências que contribuam com o nosso progresso espiritual. Deus criou-nos a todos, sem exceção, simples e ignorantes, mas com um potencial imenso a ser desenvolvido. O potencial divino que nos incita, a progredir intelectual e moralmente. Todos, sem exceção, estamos fadados, entre comas, a alcançar a perfeição. E como estamos em processo de aperfeiçoamento, todos nós possuímos vícios e virtudes. Podemos definir vícios como sendo tendências comportamentais e cultura de valores que impedem ou prejudicam o nosso progresso espiritual, tais como fixações em ideias, emoções e ações negativas que nos vão desequilibrando ao longo do tempo. O que equivale a dizer que quanto mais defeitos ou vícios mantemos, mais sofremos as consequências dessas imperfeições. Quanto mais qualidades ou virtudes conquistarmos, mais desfrutamos os prazeres dessas conquistas. Comecemos então por falar dos vícios. Como eu disse, os vícios são as ações que tendem para o mal. Se repararmos bem, vemos que o esforço que muitas pessoas fazem para sustentarem aquilo que na realidade não são. Perdem tempo na roda da vida, iludidos, sem procurar ser aquilo que são na realidade e sem perceber ou procurar saber qual a sua verdadeira missão na Terra. Na Gênese, um dos 5 livros da codificação espírita, no capítulo 3, Allan Kardec diz-nos o seguinte: se o homem se conformasse rigorosamente com as leis divinas, não há dúvida de que se pouparia aos mais agudos males e viveria ditoso na terra. O animal, por exemplo, só come para preservar a sua vida. O homem dotado de inteligência come mais com os olhos do que com a boca. O vício surge não pelo facto de atender a necessidades, mas pelo excesso com que se atende a essas necessidades. Há um ditado que diz: devemos comer para viver e não viver para comer. Nesse sentido, a pessoa que se alimenta em demasia acaba por se tornar glutão, o que lhe impede de estar bem com o seu físico, portanto, consigo própria. O mesmo se diz daquele que se excede nas bebidas alcoólicas, na sexualidade. É preciso, pois, relembrar que todos, sem exceção, sofreremos as consequências das nossas ações, quer sejam elas boas,
quer sejam elas más. Na Folha Espírita, da Associação Médica Espírita do Brasil, a Folha Espírita de novembro de 2007, encontrei um artigo muito interessante que falava exatamente sobre os vícios. E, reforçando a ideia que os vícios são, sem dúvida, a maior chaga moral da humanidade, nos tempos em que nós vivemos, o neurocientista Stephen Klein, no seu livro A Fórmula da Felicidade, explica que, quando enveredamos pelo caminho dos prazeres grosseiros, é estimulada uma área do cérebro que proporciona larga produção de serotonina e dopamina que nos dão uma sensação transitória de prazer. A má notícia é que, imediatamente após as hormonas contrarreguladoras se libertarem, dão-nos uma sensação de mal-estar e de indisposição. Quando ingerimos bebidas alcoólicas, procuramos a sexolatria, que é o sexo compulsivo, sem afetividade, ou comemos doces exageradamente, ou nos drogamos, estamos, portanto, a estimular a mesma área do sistema límbico numa procura desenfreada por serotonina no nosso organismo. O problema é que após a bebida, todos nós sabemos que vem a ressaca, certo? Após os grandes e lautos banquetes, vem a indigestão e a sonolência. Após o sexo sem amor, vem a melancolia e o desinteresse. Deste modo, nós vamos destruindo prematuramente o nosso corpo, que é o nosso templo físico. Pois, como nos diz Paulo de Tarso, o salário do pecado, que é o vício, é a morte. Esta é a diferença, meus amigos, entre os prazeres materiais e os prazeres espirituais. Os primeiros são transitórios e imediatamente sucedidos pela dor, levando-nos lentamente à morte ou desencarnação prematura, como chamamos na doutrina espírita. Os segundos, embora mais subtis, são duráveis e sem dor, pois tudo o que se refere ao espírito é eterno e pela nossa ação intrinsecamente ficamos ligados à fonte de tudo, ficamos ligados à divindade. Os prazeres espirituais a que me referi são o bem que fazemos aos outros e a nós mesmos através da caridade, da oração e da meditação. Uma forma simples de vencermos as tendências inferiores é substituirmos os prazeres materiais pelos prazeres espirituais. Substituirmos os nossos pensamentos negativos por pensamentos positivos. Na pergunta 917 do Livro dos Espíritos, o Espírito Fenelon esclarece que a predominância da vida moral sobre a vida material é um poderoso instrumento para enfraquecermos o nosso egoísmo, que é a causa de todos os vícios, conforme explica também a questão 913 do Livro dos Espíritos. Leituras edificantes.
palestras que nos esclareçam, tarefas em favor do bem, são instrumentos poderosos para empregarmos a nossa libido, direcionarmos os nossos pensamentos e preenchermos com sabedoria os horários vagos que temos. Aquilo que nós chamamos as nossas horas mortas. Ocupemos esse tempo. Quando nos conseguimos libertar dos vícios, encontramos o Cristo que habita nos nossos corações e damos oportunidade a nós próprios de ouvir a nossa voz, ou por outra, ouvir a voz do Mestre que nos guia invariavelmente à felicidade, à nossa felicidade e por consequência, por arrastamento, à felicidade das pessoas que amamos. Quando nos autodestruímos, estamos a desrespeitar o amor ao próximo. E porquê? Porque prejudicamos exatamente as pessoas que mais amamos. É fácil de perceber isto, não? Quando trocamos pelo vício a mulher, o marido, os filhos, pais e amigos, e a morte física chegar antecipadamente, serão eles os mais afetados. De variadíssimas formas, a humanidade está a passar por momentos muito difíceis, pela pandemia disseminada pelo mundo e nestes momentos de confinamento, ainda de algum confinamento, da necessidade de uma convivência mais estreita com o agregado familiar, embora hajam momentos muito bons e enriquecedores para alguns. Para outros, a carência de afetos, a fome, entre outras dificuldades, e a obrigação que as pessoas têm de conviver com os seus familiares, muitos deles violentos, portadores de vícios, destruidores, têm de facto causado muitos sofrimentos. Podemos até, e falam os órgãos oficiais, que a violência doméstica aumentou. Pensemos nisto, pensemos em tudo isto e talvez seja o momento ideal para evitarmos um primeiro golo, a mentira compulsiva ou até uma relação extraconjugal. Coloquemos, na nossa tela mental a figura da família, da mulher, do marido, e percebermos a dor que lhes poderemos causar com a nossa atitude. Vale a pena pensar nisto. Falemos das virtudes, do seu significado e do seu desenvolvimento. André Comte Sponville é um filósofo materialista francês que desenvolve temas como a religião e a moralidade. E ele próprio se nomeia como um ateu fiel. Alguém que não crê, mas que reconhece a validade da moral cristã. E este senhor escreveu um pequeno livro que se chama O Tratado das Virtudes. Ele tem uma forma muito peculiar de apresentar as virtudes. Então ele designa virtude, e eu vou passar a citar, ele diz-nos o seguinte: virtude é poder, mas um poder específico.
É uma força que age ou que pode agir. Assim como a virtude de uma planta e de um remédio é tratar, de uma faca é cortar, a do homem é querer e agir humanamente. Engraçado. Uma forma diferente de ver a virtude. Na visão espírita, a virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Desenvolvê-las e lapidá-las é uma tarefa de caráter intransferível a que todos nós, sem exceção, estamos comprometidos de forma consciente ou não nas sucessivas experiências reencarnatórias. Assim nos explica realmente o Evangelho segundo o Espiritismo no seu capítulo 27, no item 8. Deste modo, podemos definir as virtudes como sendo tendências comportamentais e a cultura de valores que contribuem para a nossa evolução espiritual. Allan Kardec, o codificador, na Revista Espírita de 1863, que é o volume 6, a revista de jornal, ou por outra, o Jornal de Estudos Psicológicos, diz-nos o seguinte, que passo a citar. A virtude não está inteiramente banida da terra, como pensam certos pessimistas. Sem dúvida, nela o mal ainda domina. Mas quando se procura na sombra, percebe-se que, sob a erva daninha, há mais violetas, isto é, o maior número de almas boas do que se pensa. Se elas surgem em intervalos tão espaçados, é porque a verdadeira virtude não se põe em evidência, porque ela é humilde. Contenta-se com os prazeres do coração e a aprovação da consciência. Ao passo que o vício, esse é orgulhoso e por isso faz barulho. O orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Um atrai todo o bem, o outro todo o mal que tem. Todo o mal que tem. Um tem calma e o outro tempestade. A consciência é a bússola que indica a rota que conduz cada um deles. Ora, todos nós sabemos e percebemos que quando cometemos qualquer ato menos correto, a nossa consciência nos mostra, nos acusa, de facto isso. Daí, realmente, nós percebemos que a consciência é a tal bússola que indica a rota que nos conduz. Como é do nosso conhecimento, ou provavelmente do conhecimento de muitas das pessoas, são muitas as virtudes, mas apenas vamos lembrar aqui, porque o tempo não daria para mais, vamos lembrar a fé, a esperança, a caridade e a humildade, sendo que de todas elas, do ponto de vista da doutrina espírita, a mais importante é a caridade. E aqui vale lembrar um bocadinho, uma parte da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que nos diz o seguinte: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade,
seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tinha. Mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos e entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse caridade, isso nada me adiantaria. Aqui vemos a necessidade da caridade, conforme nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, item 10. Todos quantos praticam, ou todos aqueles que praticam a caridade, são discípulos de Jesus. Seja qual for o culto, a religião, a ideologia a que pertençam. Não tenhamos ilusões. O importante é nós sermos homens e mulheres de bem, que saibamos ser fraternos e solidários. Porque a caridade, isto é uma frase que não é minha, mas a caridade não dói e faz bem à alma. Faz bem para aquele que recebe, mas também para nós, porque nos sentimos bem. Como disse há bocado, nós estamos perante um momento difícil, mas também é um momento de grande importância e de oportunidade para o nosso bem e para o bem de quem nos rodeia, de quem precisa de nós, desenvolvermos as nossas virtudes, que muitas vezes nem sequer nos apercebemos que as temos, mas que elas se encontram em germen em todos nós. Todos nós temos virtudes. Todos nós podemos fazer coisas maravilhosas. Mas para que isso aconteça, faz-se necessário conhecer a verdade, educar a vontade, autoconhecimento e fé, que também é importante para que possamos caminhar na vida. No livro Impermanência e Imortalidade, pelo Espírito de Torres Pastorinho, com psicografia de Divaldo Franco, ele diz-nos o seguinte, que passo a citar. O conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões e impulsiona-o ao crescimento espiritual, multiplicando-lhe as motivações em favor da autoiluminação, graças à qual torna mais fácil a ascensão aos páramos celestes. Ora, a vontade, meus amigos, é a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da nossa ação mental. Diz-nos o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que a Divina Providência concedeu por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. A vontade é gerenciada por nós. Pensemos nisto. O espírito Vinícius, no livro, hoje espírito, na altura ainda não era, no livro Nas Pegadas do Mestre, diz-nos que Tomás de Aquino
certo dia, interpelado por uma senhora da alta sociedade sobre o que seria preciso para ganhar o céu, ele respondeu apenas uma palavra: querer. E disse mais: disse, uma vontade frouxa, deseducada, é a causa dos sofrimentos, dos desapontamentos, das quedas e das humilhações por que passamos na trajetória da nossa existência. A maioria dos erros que cometemos são atos de fraqueza moral. Os vícios dominam-nos. A cólera arrebata-nos. O ciúme consome-nos. A ambição perturba-nos o equilíbrio. Cega-nos. O egoísmo envilece-nos. Dissimulamos a cada passo todas estas imperfeições, chamemos-lhe assim, abafando a verdade, preterindo a justiça e pactuando com a iniquidade. E tudo por quê? Por fraqueza. Reparem nesta tão esclarecedora mensagem de Tomás de Aquino. Tudo tão real, tudo o que nós estamos habituados a conviver e a viver nos nossos dias. E por este relato, nós vemos a tal necessidade que eu falei no início de conhecimento, de desenvolvermos a vontade, do autoconhecimento e da educação de sentimentos. O objetivo do autoconhecimento é, de facto, descobrirmos a nossa realidade essencial, as nossas conquistas reais, os nossos pontos fracos emocionais, os valores que precisam de ser revistos e as qualidades que requerem aprimoramento. Porque nós sabemos que hábitos bastante infelizes reclamam pela nossa superação, bem como as atitudes necessárias que aguardam maior cota, chamemos-lhe assim, de maturidade do nosso espírito. Na questão 685A do Livro dos Espíritos, que nos fala da educação dos sentimentos, a espiritualidade maior diz-nos o seguinte: a educação moral, não a educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar caráteres, é a arte de formar os homens, isto é, a arte de neles fazer surgir os gérmenes das virtudes e reprimir os do vício, de desenvolver a sua inteligência e dar-lhes a instrução adequada às suas necessidades. Numa palavra, o objetivo da educação consiste no desenvolvimento simultâneo das faculdades morais, físicas e intelectuais. Por isso, meus amigos, minhas senhoras, meus senhores, em jeito de conclusão, quase a terminar, recordemos que o maior dos vícios, segundo a pergunta 913 do Livro dos Espíritos, é o egoísmo, que reina muito entre nós, e nós sabemos disso.
E a maior virtude é o desinteresse pessoal, a caridade, também mencionada no mesmo livro, na questão 893. Pelo amor, que acima de tudo é o serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo das suas próprias virtudes. Todos temos necessidade de instrução e de amor, de estudar e servir. Estas palavras são do Espírito Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Termino desejando-vos um resto de uma excelente semana e desejar-vos que pensemos em tudo o que aqui falamos e que nos lembremos todos que o amor, conforme nos disse Jesus, substituirá todas as nossas necessidades, enchendo de alegria os instantes, todos os instantes da nossa vida, conduzindo-nos a um rumo ao futuro, a um rumo seguro, a um rumo radiante que a todos nos aguarda. Porque a nossa finalidade aqui é evoluir sempre em direção ao Pai. Muito obrigada pela vossa atenção.